Eu quero, neste momento, cumprimentar a todos os irmãos que estão nos acompanhando através desse canal abençoado com a paz do Senhor Jesus. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, possa nos abençoar nesse dia. Me sinto muito alegre, muito feliz em poder trazer mais uma vez uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você também através dessa passagem que eu irei ler aqui. Pretendo ser bem breve, mas vou entregar tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Peço que os irmãos que irão nos acompanhar possam abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e a gente vai estar lendo a partir do versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já chegou até aí, fica até o final, porque Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do verso 7. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Louvado seja Deus. Só até aqui. Aleluias. Meus irmãos, eu gosto bastante das histórias do apóstolo Paulo. Paulo aqui, ele está na sua terceira viagem missionária, se não me falha a memória. E a Bíblia vai nos dizer que, passando ali o período de Páscoa, Paulo e os seus companheiros partiram de Filipos, navegaram de Filipos até o porto de Trode. E ali em Troades eles passaram uma semana fazendo a obra do Senhor. E ali no domingo, eles se ajuntaram no cenáculo para poder participar da Santa Ceia. O cenáculo, ele era um quarto separado em uma residência que ficava nos andares acima. E a Bíblia vai dizer que ali estava bem iluminado, havia candeias ali naquele lugar. Candeia, se não me falha a memória, são lâmpadas feitas de vasilhas de barro, e dentro há uma porção de azeite e um pavio. Esse azeite ele funcionava como um combustível para manter aquele pavio aceso. E ali eles se ajuntaram, e Paulo, aproveitando que iria ter que partir no dia seguinte, ele decide pregar a palavra de Deus. A história de Eutico, esse jovem que a gente leu aqui, ela só é citada neste versículo. Você não vai ver falar de Eutico em outro versículo. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele alargou essa prática, ele falou até a meia-noite, ele pregou até a meia-noite. E esse jovem Eutico, ele estava sentado em uma janela. E ali a Bíblia vai dizer que ele foi tomado por um sono profundo. Aí é que entra aquilo que eu quero te falar essa noite, aquilo que o Senhor colocou em meu coração para eu falar com você, sobre a distração. Meus irmãos, a distração, ela é um dos males desse século, que está derrubando muito crente. Aonde você vai, em toda igreja que você vai, sempre tem alguém que se encontra distraído. Sempre tem alguém que se encontra desprezando a palavra. A Bíblia vai dizer que Paulo pregava, então ali estava acontecendo um culto naquele lugar. E mesmo Paulo pregando ali, eu sei que o cansaço pode ter batido também naquele jovem. Só quem já frequentou vigília sabe como é que é exaustivo. Às vezes você chega cansado, você fica até o final, vai cansado, mas do início ao fim você adora, você dá crédito à palavra de Deus. Talvez o cansaço, talvez a fumaça daquelas candeias que estavam ali, porque a Bíblia vai dizer que o lugar estava completamente iluminado, então havia muitas candeias ali naquele lugar.
E por causa daquele azeite que queimava, aquela candeia produzia muita fumaça. E pode isso tudo ter contribuído para que aquele jovem possa ter adormecido. Mas a janela aqui, nessa passagem, representa a distração. A distração aqui que é o problema. Paulo pregava, eu creio que Paulo ele não era esse crente pentecostal de hoje em dia, que às vezes eleva um pouco a voz para pregar. Eu creio que a pregação de Paulo era serena, mas por ser um grande homem de Deus, eu tenho certeza que aquela pregação estava cheia da presença de Deus. Era um culto avivado, um culto cheio da unção do Senhor. E não tem como alguém conseguir dormir em um culto cheio da presença de Deus quando está ligado na palavra. Não tem como. A pessoa ela dorme quando ela está distraída, quando ela não está dando a mínima para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que ele despenca, tomado por um sono profundo, ele despenca do terceiro andar e já cai morto, porque a Bíblia vai dizer que ele foi levantado morto. Louvado seja Deus. A distração, como eu falei, meus irmãos, ela é um dos males deste século. Aqui, aonde a gente adora o Senhor, estamos aqui na sede da Ebenezer. Se a gente for reparar, nas paredes a gente vai ver algumas plaquinhas escritas assim: proibido o uso de telefone celular. E eu concordo muito com isso, porque quando você entra na casa de Deus para adorar a Ele, você tem que separar o mundo lá fora do que acontece aqui dentro. A palavra, ela está sendo pregada, Deus ele está sendo glorificado, Deus ele está sendo adorado, então você precisa esquecer o que ficou lá fora. Você precisa esquecer o que está lá fora. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, então vai ter o tempo de você mexer no seu telefone, vai ter tempo para você fazer outras coisas, mas o momento do culto é o momento separado para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, aqui tem, e eu concordo muito com essas plaquinhas de aviso, mas mesmo assim, a gente vai ver muitos crentes em um momento da palavra, mexendo em um telefone celular, mesmo sabendo que este hábito desagrada a Deus. Às vezes você termina, o pregador termina a palavra, você pergunta para aquela pessoa que passou o culto inteiro mexendo no telefone, o que foi pregado? Sobre o que o pregador falou? Não sabe, porque passou o culto inteiro distraído, desapercebido, conversando talvez com o irmão do lado. Louvado seja Deus. Já aconteceu, Deus está sentado no momento da palavra e o irmão do lado mexendo no Facebook e a palavra sendo pregada. Não estou aqui julgando, não estou aqui criticando quem faz isso. Às vezes acontece uma emergência, seu telefone tocar, você tem que atender, você querer tirar uma foto no meio do culto, não é nada demais. Agora, quando você deixa de dar crédito a uma palavra que está sendo pregada para mexer em uma rede social, você está desprezando Deus, você está desprezando a palavra de Deus, e isso desagrada a Ele. A distração é algo que precisa ficar de fora da vida do crente, e nesses últimos tempos, muitos estão se deixando levar pelas distrações. Infelizmente, muitos têm dado lugar para as coisas do mundo em um momento de culto, um momento que deveria estar adorando a Deus. Ele está pensando: o que eu vou fazer amanhã? Para onde será que eu vou? O que eu vou comer hoje? O que eu vou jantar? O que eu vou almoçar? Será que amanhã vai dar certo para mim fazer aquilo? Meu irmão, quando você entrar para adorar a Deus, quando você entrar para cultuar a Deus, cultua, adore o Senhor, deixa para fazer as outras coisas depois. Deposite o crédito à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Marta? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tinha acabado de entrar em um povoado, foi recebido na casa de Marta, e quando ele chegou, Maria se assentou aos pés do Senhor para ouvir a palavra, enquanto Marta foi correr para fazer outras coisas, e ainda achou ruim, e foi questionar com Jesus: Senhor, mas será que o Senhor não se aborrece de Maria estar aí? Manda que ela venha me ajudar. Olha o que Jesus vai dizer para ela: Marta, Marta,
tu estás muito preocupada e fadigada. Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus estava falando da sua palavra. Uma coisa só é necessária. E Maria havia escolhido dar crédito àquilo que o Senhor estava falando, a ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto, meus irmãos, estivermos num lugar de adoração, precisamos valorizar a palavra de Deus. Deixa a distração para lá. Aquilo que tem tirado a tua atenção do Senhor, deleta, tira da sua vida. Isso é uma mensagem de alerta, tanto para mim quanto para você que me assiste. A distração vai acabar te derrubando dessa janela. A distração vai acabar arruinando a sua vida com Deus. E depois pode ser tarde demais. É assim que tudo começa. Começa com a distração. Depois não quer mais ir adorar. Depois não quer mais cultuar. Depois não quer vir à casa do Senhor. E aí ele vai morrendo, ela vai morrendo espiritualmente. E quando se der por si, já está afastada, já não tem mais força para vir à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Eutico cai daquela janela do terceiro andar. Já vi muito pregador falando que Eutico apenas desmaiou, que ele não morreu, tirando ali, né, aquela ideia que a gente tem ali de um milagre, querendo tirar o milagre que foi realizado. E foi realizado sim um milagre da parte do nosso Senhor, porque a Bíblia está dizendo que ele foi levantado já morto. Não havia mais vida em Eutico. Louvado seja o nome do Senhor. Não havia mais vida naquele jovem. E ainda para ficar mais certo, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o médico Lucas. Lucas com certeza examinou Eutico ali naquele momento, e por ser médico ele já decretou que não havia mais vida nele. Já morreu, está morto, não há mais vida. Aí Paulo desce, e a Bíblia vai dizer, isso é muito forte, ele abraça Eutico. E quando ele abraça Eutico, ele diz: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. Naquele momento, Deus estava dando mais uma chance para Eutico. Eu tenho certeza que depois daquele dia ele pensou duas vezes antes de dormir em um culto de novo, antes de deixar a distração falar mais alto no coração dele. Pensou duas vezes, porque muitas das vezes Deus vai fazer algo na nossa vida para chamar a nossa atenção que vai ser doloroso. Muitas das vezes, para nos alertar, Deus vai fazer coisas que vai doer, que vai machucar, mas vai ser necessário fazer, porque a palavra do Senhor, ela é importante. Depois daquela situação, eles poderiam ter se reunido e ido embora, que aconteceu uma tragédia, o jovem caiu, vamos levar para o hospital. Não, não foi assim que aconteceu. Nos dias de hoje é assim. Qualquer motivo, cancela o culto. Aconteceu alguma coisa? Não, vamos parar o culto. Naquele dia não foi bem assim. Depois que o milagre foi realizado, a Bíblia vai dizer que Paulo subiu novamente e ainda pregou até a alvorada. Até o outro dia, a palavra de Deus foi pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente possa, meus irmãos, estar atento. Como eu disse, a distração é um dos males deste século que tem derrubado muito crente. E essa palavra que Deus colocou em meu coração hoje para me trazer para você que está nos acompanhando é uma palavra de alerta. Cuidado com o que você tem feito durante um culto. Aonde você está depositando a sua atenção? Para onde está voltada a sua atenção no momento de adoração? Ah, meu irmão, mas eu posso adorar a Deus em casa? Sim, você pode adorar a Deus em todo lugar. Mas o momento de um culto, ele é separado. Você tira tudo aquilo que você fez no dia a dia, deixa lá fora.
Você entra pela porta da igreja que você congrega e você entra para adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu não sei o que eu vou fazer depois deste culto. Eu não sei o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Eu não sei se eu vou sair daqui. Não sei se saindo lá fora vai acontecer alguma coisa. Então não pertence a mim querer saber das coisas que vão acontecer. O que eu tenho que fazer é buscar a Deus em primeiro lugar. O que eu tenho que fazer é dar crédito a Deus, é deixar as coisas que me tiram a atenção de Cristo, deixar as coisas que vêm tirando o meu foco de Deus do lado de fora, e começar a dar crédito à palavra do Senhor, começar a adorar a Ele em espírito e em verdade. Talvez esta palavra aqui não seria a palavra que você queria ouvir nesse dia, mas essa é a palavra necessária para você hoje. Tem muita gente, meus irmãos, distraída, assim como estava Marta naquele dia. E o Senhor está dizendo para você neste dia: uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Escolha a boa parte, a qual não lhe será tirada. A palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. E Ele vai dizer lá na frente: veja as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, mas Deus as sustenta. Por acaso vocês não valem mais do que elas? Então, se Deus cuida dos animais, se Deus cuida das aves do céu, se Deus cuida de tudo, Ele não vai cuidar de mim, de você? Então não precisa ficar afadigado, não precisa ficar preocupado com as coisas que estão lá fora. Entrou para dentro da igreja, adore. Entrou para dentro da igreja, cultue. Entrou para dentro da igreja, busque a Ele, reverencie a Ele, em nome de Jesus. Receba esta palavra neste dia. É uma rápida palavra, mas é tudo aquilo que o Senhor mandou entregar. Eu tenho certeza que você que ficou até aqui, essa palavra te alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te fazer um convite. Antes de eu sair aqui, eu quero pedir para que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, e não se esqueça também de ativar os sininhos aí das notificações. Dessa forma, sempre que tiver uma palavra no canal, o YouTube vai enviar para você, você vai receber uma notificação. E dessa forma também ajuda para que a palavra de Deus possa chegar a mais vida. Então se inscreva, curte aí, deixe o seu like, compartilhe também para o máximo de pessoas que você puder, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica e maravilhosa oportunidade. Aleluia.